Irmãos, igreja, sejam bem-vindos para mais uma quarta-feira, para mais uma semana, para mais um momento onde nós estaremos juntos, até perto das 9 horas, onde nós estaremos orando, cultuando ao Senhor, ouvindo a Bíblia, ouvindo a palavra, que é atual. Nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar nesse momento. Você possa ir no seu lugar, buscar a presença de Deus neste momento. Pai bendito e misericordioso Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor mediante a confiança que temos em Cristo Jesus. Queremos agradecer, Senhor, por esse dia, o poder, ó Deus, estar chegando mais uma vez em uma quarta-feira, onde nós podemos nos reunir para estarmos orando, cultuando, louvando o nome do Senhor, que é digno de toda adoração, de todo louvor, de todo o nosso respeito, o nosso temor, tudo aquilo que somos. O Senhor é digno de estarmos diante de um Deus tão poderoso e ao mesmo tempo misericordioso e gracioso para com as nossas vidas. Obrigado a Deus, porque se não fosse por Cristo Jesus, nós nem ao menos, com muito esforço, nós conseguiríamos chegar à sua presença. Quero te agradecer pela vida dos meus irmãos aqui, pela vida desta igreja, rogar para aqueles que porventura estão no caminho, que o Senhor esteja guardando-nos, e também, ó Deus, nos conduzindo nesta noite para aprendermos mais do Senhor, ó Deus, em um tempo onde a Tua palavra tem sido questionada, colocada em dúvida, que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, trazendo certeza e a segurança que só por meio da Sua palavra nós podemos ter. Pai, nos perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa as nossas limitações, ó Deus. E obrigado, porque ainda que sejamos tão falhos, por meio de Cristo, o Senhor está nos ouvindo e está recebendo este culto para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Salmo de número 70. Salmo 70. Daqui a uns 10 minutos, vou pedir para algum irmão depois fechar o portão ali de correr, deixar fechado para não termos surpresas. Salmo de número 70. Praza-te, ó Deus, ou tenha prazer, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me, ou tenha pressa, Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomia os que se comprazem pelo meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois Tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. É interessante quando você ouve essas palavras, talvez elas soem um pouco estranhas para nós, já que nós não estávamos neste tempo, nessa situação, nós não conhecemos, e nem tentamos conhecer, porque por mais que a gente possa imaginar, a gente não vai entender o ambiente que o rei Davi estava enfrentando. Não sabemos o que é estar debaixo de um reinado, não sabemos o que é estar cercado por inimigos e também não sabemos nem o que é ser rei. Então, quando Davi, com todas essas condições, ele pede para que Deus o atenda. E é interessante a coragem de Davi, ou a audácia de Davi, de pedir para que o Senhor o atenda com pressa, rapidamente,
porque ele sabia que se Deus não fizesse alguma coisa, consequentemente ele ia ser destruído, consequentemente ele seria alcançado, né, ou atingido pelos seus inimigos. Davi, apesar de ele ter uma condição um pouco diferente da nossa, já que o entendimento da graça, o entendimento do Evangelho ele não tinha ainda, nós olhamos para a vida de Davi, e Davi chega a pedir a morte, né, a destruição dos inimigos, e nós não entramos nessa mesma condição, porque afinal de contas, nós não somos do Velho Testamento, nós somos do Novo Testamento, mas, independentemente, é interessante você notar que a segurança e o amparo dele não estava nas suas próprias forças, mas sim no próprio Deus. A certeza de que ele poderia passar por aquilo, ou a certeza de que ele poderia sair, de certa forma, ileso diante desses inimigos, era justamente por causa da resposta do Senhor, por causa da ação do Senhor, por causa daquilo que Deus iria fazer segundo aquilo que ele estava pedindo. Nós precisamos entender isso muito bem, mas afinal de contas, muitas vezes nós tentamos trazer proteção para nós, mas na verdade nós não conseguimos nos proteger. Nós precisamos apenas confiar que Deus é o nosso protetor, que Ele é o nosso amparo, e que diante de circunstâncias que nós não compreendemos, ou diante de circunstâncias que nós não conseguimos aceitar, inclusive, nós precisamos aprender a clamar ao Senhor, a pedir para que o Senhor nos responda, e nos responda de certa forma com pressa, claro, dentro do tempo dele, dentro da vontade dele, mas pedindo para que o Senhor responda o quanto antes, pois afinal de contas, se estamos passando por uma circunstância de extremo perigo, nada mais justo do que um Deus como o nosso nos responder, e responder de certa forma no tempo que antes que seja tarde demais. Que nós, como crentes em Jesus, como servos do Senhor, possamos nos lembrar que o amparo e a segurança só pode o Senhor nos dar. Isso é uma das prerrogativas desses salmos, é uma das prerrogativas desses escritores, principalmente de Davi. Apesar de ele ser rei, apesar de ele estar em uma condição bem diferente da nossa, mas ainda assim ele sabia que o socorro dele vinha e somente poderia acontecer pela força e pela certeza que ele tinha em Deus. Nós possamos então lembrar sempre que quem cuida da igreja, quem cuida do seu povo, quem guarda cada um de nós, não são as nossas forças, não são as nossas capacidades, mas sim aquele que nos guarda verdadeiramente, aquele que nos ampara, aquele que é o nosso protetor. Amém? Os irmãos podem se assentar. Jesus sobre a morte venceu. Certeza de que nós temos vida é por causa da morte dele. Se ele não tivesse morrido, nós é que estava ali, nós estaríamos ainda mortos em nossos pecados. É interessante quando você pensa na morte de Cristo gerando vida para nós. Isso é tremendamente maravilhoso para nós. Vamos orar ao Senhor, e eu vou pedir para essa oração ao irmão Brito que esteja orando ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos gratos, ó Pai, mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, graças, ó Pai, que podemos nos encontrar aqui nessa casa para louvar ao Senhor, fazendo as nossas orações e ouvir uma porção da Tua palavra. Obrigado. Seja conosco esta noite, ó Pai, com tudo que for feito aqui, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Fazendo o nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Os irmãos que não estiveram domingo aqui, né, principalmente as irmãs, sábado e domingo, na verdade, talvez tenha percebido algumas diferenças. Nós já fizemos uma rampa ali, foi necessário fazer um novo contrapiso, pois o contrapiso que não estava certo, né? Então ia ter grande dificuldade de colocar o piso e corria o risco de não ficar 100%. Então decidimos, né? Na verdade decidi por mim, né? Só bati o martelo de fazer então esse novo contrapiso. A ideia no princípio era uma escada, né? E depois de escada virou uma rampa.
tá? Para aqueles que vão ter dificuldade de subir a subida ali, né? De subir a rampa, né? A gente dá um jeito, tá? A gente vai ter um corrimão ali, a gente vai ter um apoio para que você possa se segurar, tá bom? Sábado nós estaremos aqui novamente, concluindo ou tentando concluir, né, esse trabalho, colocação dos pisos, né? Você na frente do banheiro também, na frente do hall dos banheiros, nós fizemos um ralo, né? É ralo, né, Nelson? Um buraco ali, né? Você vai ver o serviço de primeiro dos pedreiros que trabalharam ali. Se você quiser reformar a sua casa, entre em contato comigo e com o irmão Nelson. Nós podemos pegar a sua casa de empreita, tá? Se você quiser deixar a sua casa bem torta e feia, chama nós, né, Nelson? Mais ou menos, né? Oi? A culpa nós joga no serralheiro. Aí depois a culpa nós joga no serralheiro, né? O serralheiro que errou, que passou as medidas erradas. Mas você vai ver ali, tome muito cuidado se você precisar usar o banheiro, tem um buraco ali no chão, já está rebocado, está feito certinho, mas tem um buraco ainda porque o serralheiro nosso, o irmão José, vai fazer uma grade de proteção e ali vai ser o ralo que vai absorver, né? Que vai pegar aquela água que desce das escadas. A ideia é de que depois de todo esse trabalho nós respiramos um pouco, né, irmão Brito? Respiramos financeiramente, damos um up, um ânimo, para que então em 2021 a gente recomece mais algumas reformas. E uma das coisas que nós temos para ser feito, tanto o ar-condicionado aqui, né? Eu não sei se você tem fé suficiente para isso, tá? Mas o fogo que não dava, porque não dava, e nós pagamos esse fogo, né? Não devemos nada, porque Deus nos abençoe, porque os irmãos foram fiéis na questão dos dízimos e ofertas. Então o ar-condicionado também é possível, e também a questão da frente, de mudar toda essa frente, tirar essas escadas, acabar com tudo isso, pois afinal de contas, né, se Deus assim permitir, se a igreja continuar me suportando, né, estou ficando velho, já tenho 48, próximo ano 49, quer dizer, então já começo a olhar a escada, ainda não com tanta dificuldade, mas uma rampa é melhor, né? Até pela segurança, até para a segurança nossa. Tropeçar numa escada, tropeçar numa situação dessa é muito complicado. Aquele buraquinho que tinha, irmã Beth, nós já fechamos, tá? Mas tome cuidado, porque tem coisinhas ainda para serem feitas. Nós vamos continuar trabalhando para a glória do Senhor, tá? Para a honra e glória do nosso Deus. A gente vai procurar ir ajeitando tudo isso para deixar o mais confortável e o mais correto perante as leis de nosso país, tá bom? Então, ore por isso, não esqueçam de você orar pela reforma, pelos irmãos que estarão no sábado aqui. Eu preciso, quem for vir, dê um nome para que a gente saiba o número de pessoas, para que a gente possa preparar o almoço para sábado, tá? Fique de olho na questão do WhatsApp da igreja, mas muito provavelmente domingo agora nós teremos EBD, caso só se acontecer alguma coisa mesmo, mas a ideia é que nós tenhamos a EBD de domingo, tá? E então você fique de olho. Então quem vai vir trabalhar, dê um toque, pastor, eu só posso ir depois do almoço, e aí a gente sabe que você não vai almoçar. Tudo isso para que tenhamos um planejamento, para que a gente possa saber o quanto de comida, tá? Depois o irmão Brito aí vai estar conversando aí a respeito da questão financeira, tá? Para a questão da comida, como que a gente vai poder fazer essa situação, tá? Quem vem trabalhar domingo, sábado, por exemplo, comer uma picanha no alho. Nós fizemos uma picanha no alho maravilhosa. Domingo, sábado agora, provavelmente, né, a gente está pensando aí numa costela, né, assada, tá? Essa é a nossa ideia. Então venha trabalhar para que você possa encontrar a costela, para que você possa comer uma picanha no alho. Ok? Estava maravilhosa a picanha do diário. Estava, Misael? Perfeito, né? Já de vocês se vão falar que estava perfeita. Tá bom, irmãos? No sábado, no domingo, aí a gente teve uma comida mais simples. Foi arroz, feijão, calabresa, carne moída, salada, né, com refrigerante e tal. Mas no sábado foi
picanha no alho. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 22 e não sei se você teve a curiosidade de dar uma olhada nesse texto. A gente está tendo notícias, né? Eu faço parte de grupo de pastores, grupo da Ordem dos Pastores aqui da região, né? Na nossa Avan SESC, e o pastor Genival ou Genilson, tá? Que é o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo, juntamente com o pastor Adilson Santos, que é o diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, nos informou que vai ser feita uma comissão, né, entre os pastores, entre a liderança da nossa convenção, da nossa ordem, para que seja tratado, né, e muito provavelmente a exclusão é quase certa, né? O pastor Ed Renekiewicz muito provavelmente vai ser excluído da nossa ordem, consequentemente também a Igreja Batista Água Branca deixará de fazer parte do nosso rol de igrejas batistas do estado de São Paulo. Não sei se você teve a curiosidade de você assistir aquele vídeo, e talvez você tenha assistido e espero que você tenha ficado em desacordo com aquilo que ele disse, porque se você ficou em acordo com aquilo que ele disse, a gente vai precisar sentar e vai precisar conversar. Mas ele cita esse texto de Deuteronômio, dizendo que a mulher estuprada, né, o camarada que estuprou a mulher, a ordem é que ele case, que a mulher case, que a jovem case com o estuprador, tá? E às vezes nós olhamos e pensamos que realmente está escrito e talvez a gente fica meio que assustado. Então em Deuteronômio capítulo 22, aqui tem várias regras aqui sobre a questão de casamento, de castidade, mas a partir do verso 22, capítulo 22, versículo 22, diz assim a palavra: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Certo? Relacionamento consentido entre um homem e uma mulher casada, a lei diz que deveriam ambos serem mortos. Tá ok? 23. Se houver moça virgem, desposada ou noiva, né? E um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Está vendo a situação agora? Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Pois achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Não sei se você reparou, mas na primeira parte diz da mulher, do relacionamento na cidade, onde que se uma mulher, numa tentativa de um estupro, gritasse, a cidade escutaria, ok? Já no campo, aí é uma outra situação, porque no campo se tem a ideia de um isolamento, né, de estar sozinho, a mulher gritaria e ninguém ouviria, consequentemente o estuprador deveria fazer o quê? Ser morto. Se um homem, versículo 28, é aqui que ele citou, se um homem achar moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Versículo 30, nenhum homem tomará sua madrastra e não profanará o leito de seu pai. Um dos filhos de Davi fez isso, né?
tomou a esposa de Davi. Né? Não lembro o nome do filho de Davi que tomou Absalão. Não lembro qual filho de Davi que tomou a esposa de Davi. Tá? E tem o caso do irmão, o filho de Davi, que tomou a filha de Davi e a possuiu, e a forçou. Tá bom? São as histórias dos filhos abençoadíssimos do nosso rei Davi. Nos 2 versículos, nas 2 passagens aí que fala sobre a respeito de um camarada pegar uma moça e a forçar e se deitar com ela, diz no caso, for descoberto, o homem vai ser morto, a mulher não vai fazer nada. Por quê? Porque ela gritou e ninguém ouviu. No outro caso, né, a mulher, aquele camarada e a mulher que foram pegos, tá, e que nessa situação ele vai ter que pagar 50 ciclos de prata para o pai dessa moça e casar com essa moça. Foi aí que o nosso amigo lá citou isso como estupro. Tá? Então o estuprador, né, estuprou uma moça, a moça então é descoberto o caso, o estuprador simplesmente paga os 50 ciclos de prata e casa com a moça. Então a estuprada teria que casar com o estuprador. Foi isso que ele disse. Se você ouviu o vídeo, e se você teve interesse de ver o vídeo todo, você vai ver que tem mais coisas piores ainda que ele fala naquele sermão que não foi sermão. Tá ok? Só que o problema é a nossa tradução. E o problema é que na NVI, na nova versão internacional, né, coloca como o estupro. O problema é que no hebraico, as 2 palavras que são usadas, os 2 verbos que são usados, tanto no primeiro momento e no segundo momento, são diferentes. Naquele caso onde uma pessoa, um homem, forçou e se deitou, ou pegou a mulher e se deitou com essa desposada, com essa virgem, foi consentido. Então, se for consentido, ele tem que pegar e pagar o direito ao pai, né, e casar com aquela mulher, e aquela mulher vai ter que ficar com ele. Entendeu? Se foi só naquele momento da emoção, ela estava enrolada para o resto da vida. No outro caso, não. No outro caso, é outro verbo, tá? E o verbo dá a ideia de pegar a força realmente sem o consentimento. Então a mulher, ela ia gritar, ela não ia querer, mas como ninguém ouviu, ela acabou sendo estuprada, né, forçada, e aí então, se pegasse o caso, o camarada tinha que ser morto. Já a mulher não faria nada, porque ela gritou, ela lutou, mas ninguém pôde socorrer. Vocês entenderam qual que é a situação? Vocês percebem que na interpretação bíblica, você nunca pode fazer uma interpretação bíblica superficial, sem estar se aprofundando. E alguns textos, tranquilo, João 3,16, que interpretação que você precisa fazer em João 3,16? Muito simples. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma interpretação, de certo modo, muito simples. Mas outros textos, eles requerem, uma interpretação mais profunda. Eles requerem algo que você vai entrar mais no texto. Infelizmente, nós estamos em português, falando em português, escrevendo em português, interpretando em português, sendo de um texto escrito em hebraico, e ali então você tem que analisar o sentido das palavras, o verbo, tá? Para que você possa compreender. Então ele citou esse texto, tá? Como se fosse a mulher estuprada, ainda que por ser estuprada, ela teria que casar e ficar casada com o estuprador, dizendo, isso está errado, tá? Só que ele está usando o texto de uma maneira, ele usou o texto de uma maneira errada, tá? Ali o caso de ter que casar é quando há um consentimento por parte da mulher, e para que não houvesse vergonha em Israel, então teria que ser feito o casamento, para que então não acontecesse essa vergonha. No caso de um estupro realmente, onde não há consentimento por parte da mulher, tá? Aí então
o camarada, o homem teria que ser morto e a mulher, ela continuaria com a sua vida. Não precisa, não tem que casar com o estuprador. Tá? Aqui no caso desse não é estupro, né? É simplesmente uma relação consentida. Alguém tem alguma pergunta em relação a tudo isso? Tudo tranquilo? Esse segundo conceito aí é que quando o namorado e a mulher ficavam juntos, eram filhos, o pai e a mãe faziam casar, mas eles eram namorados, estavam com um acordo. No caso do namorado, esse caso aqui não chega nem a ser um namorado. Se você olhar bem o texto, você vai perceber, né, que essa mulher, essa moça está desposada. Ela está desposada, ela está noiva com alguém. Uma mulher que estava noiva com alguém, ela está comprometida com um outro homem. Então um outro homem vem e a toma, tá? Essa é a ideia. Agora, isso tudo acontecia, tá? E isso, consequentemente, tenho quase certeza que isso era meio comum. Você vai se lembrar de Ruth, lembra da história de Ruth? Viúva. Quem se importa com viúva naquele tempo? Ninguém. Tá? Tanto que havia regras claríssimas da responsabilidade de cuidar das viúvas. Tá? Você vai se lembrar que Boaz diz para Ruth o seguinte: ó, já dei ordem para os meus moços para que eles não a molestem, porque era comum esse tipo de atitude, principalmente naquela época. Graças a Deus que Deus deixou a palavra regulamentando o que deveria ser feito quando essas coisas que saíam do padrão, né, o que deveria ser feito. E isso preservou várias situações ao longo dos séculos da história de Israel. Tá? Então, isso não era algo raro, algo que sempre existiu e talvez, infelizmente, vai continuar existindo. O problema é você pegar a passagem bíblica e dizer coisas sobre a passagem bíblica sem fazer uma análise correta da passagem bíblica. Tá? Ele falou lá e está falado. Não, ele falou, mas falou totalmente errado. Nenhum momento durante todo o sermão ele abriu a Bíblia, ele não usou a Bíblia, ele simplesmente jogou conceitos de um teólogo, né, liberal, universalista, né, onde o que salva é o amor, não é o sacrifício de Cristo. O sangue de Cristo não salva, o homem que salva é o amor, e portanto a igreja deve amar as pessoas independentemente das suas condições. Sim, nós amamos as pessoas e devemos amar as pessoas independentemente de suas condições, seja ela social, seja ela a questão de sexo, né, se é homem, se é mulher, se não é homem nem mulher, independentemente se é ladrão, se não é, nós devemos estar amando as pessoas. Só que ao mesmo tempo que o Evangelho diz que devemos amar as pessoas, o Evangelho também diz que essas pessoas, coisas desse tipo praticam, não herdarão o reino dos céus. O Evangelho, apesar de ser um Evangelho de amor, apesar de ser um Evangelho que transforma, necessariamente para estarmos em relacionamento com Deus, precisa haver algo importante que se chama conversão. Precisa ter uma mudança de vida, precisa ter uma transformação. Quando não há transformação, não houve conversão. Se não houve conversão, não houve salvação. E se não houve salvação, não tem relacionamento com Deus, não tem vida com Deus. Não é o amor simplesmente o amor. Tá? Então, a palavra de Deus, apesar de ter sido acusada como desatualizada, sobre a necessidade de nós fazermos uma nova leitura da Bíblia, uma releitura dos textos bíblicos, para que a gente possa se tornar relevante para este mundo, a palavra de Deus, ela é relevante justamente nos seus princípios, justamente nos seus propósitos, quando eles são aplicados.
quando eles são vivenciados. A palavra de Deus, ela não tem a responsabilidade de agradar o mundo, por exemplo, de agradar as pessoas. O Evangelho, na verdade, se ele te agradou, se ele te agrada, ele pode te agradar justamente neste momento, porque você o conhece, porque você conheceu o Evangelho. Mas no primeiro momento, quando o Evangelho chega diante de você, ele não te agrada, ele te ofende, ele diz para você que você está morto. O Evangelho diz para você, antes da sua conversão, ou naquele momento ali, quando você está ouvindo o Evangelho, naquele processo, né, você vai entender ali, o Evangelho dizer que você está afastado de Deus, que a sua religião, que toda a sua vida religiosa, ainda que você fosse alguém que frequentasse qualquer religião, mesmo a evangélica, o Evangelho diz: isso não é suficiente. O Evangelho diz: você não vai para o céu por causa disso. Pessoas boas não vão para o céu. E por mais que você seja bom, você nunca merecerá o céu. É isso que o Evangelho diz. O Evangelho não diz que você é alguém que Deus fez você, né? E tipo assim, você é especial. E Ele escolheu você porque você é melhor do que os outros. O Evangelho não diz isso. O Evangelho não diz que você merece alguma coisa, que basta você crer em Cristo Jesus e que ali a sua vida vai melhorar. Muito pelo contrário. Então o Evangelho, quando ele é pregado, a palavra de Deus, quando ela é ensinada, ela faz com que o ser humano aconteça o quê? Opa, eu estou errado, eu estou em pecado, eu estou afastado de Deus. Quando você tira essa verdade, quando você passa a fazer o Evangelho, o suposto Evangelho, ser adaptável e agradável aos ouvidos dos pecadores, assim como eu, não é Evangelho. Ele passa a ser simplesmente um negócio legal para ser vivenciado, mas que, independentemente, inferno é a consequência de tudo isso. Quando o Evangelho ele se torna agradável à sociedade, quando a sociedade aceita o Evangelho, você pode perceber que não é Evangelho. O que você vai perceber são traços, coisas que lembram a respeito de Jesus, a respeito do João 3,16, lembra da cruz de Cristo, mas na verdade não são. Então você sempre, olhando desse prisma, olhando dessa circunstância, você vai ver que existem dois tipos, né, que supostamente é evangelho. Duas possibilidades. Uma possibilidade que agrada a sociedade e uma outra possibilidade que faz com que a pessoa precise se adaptar a uma religião, a um estilo de vida religioso. Ambos não é evangelho. Ambos não salvam. Ambos não resolvem nada. O que salva realmente é o Evangelho pregado, Cristo morto na cruz, Cristo derramando o seu sangue por causa dos nossos pecados. E principalmente entendendo que a sua morte não foi um acidente, que a sua morte não foi porque os romanos o prenderam, ou porque os judeus o entregou, mas na verdade ele morreu porque ele se entregou voluntariamente para a nossa salvação. Deus possa nos ajudar, nos lembrar sempre dessa verdade. Quando o Evangelho começa a agradar a sociedade, quando começa a agradar as pessoas, faça uma análise, veja e você vai perceber que normalmente tem algo estranho, né? Como que dizia aquele boi na linha, tem coisa errada, está misturado. Não é o puro Evangelho de Cristo Jesus, onde na verdade deixa muito bem claro a situação de que o ser humano se encontra. Você lembra daquela musiquinha muito bonitinha, dizendo assim: princesa perfeita aos olhos do Pai? Lembra dessa música? Bonita essa música. Mas o Evangelho diz que ela é uma princesa? Diz que é perfeita? Não. O Evangelho diz: ela é imperfeita.
ela está afastada de Deus e ela precisa reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Ela precisa se ver num estado de pecado, de lástima, de morte, para que ela possa realmente entender o Evangelho. Que Deus nos ajude a pegar esse Evangelho, onde verdadeiramente transforma vidas e não tenta ser aceitável diante da sociedade. Colossenses 2:23, o pastor deu esse dia. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e dele falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. A ideia é justamente a religião, onde diz que você não pode isso, não pode aquilo, não deve isso, não põe a mão nisso, não coma isso, não deve aquilo. Tem uma aparência de espiritualidade, tem uma aparência de santidade, tem uma aparência de realmente um negócio sério com Deus. Só que esse tipo de coisa não resolve o pior problema do ser humano, que é a questão da sensualidade, ou seja, a questão dos desejos carnais que eu, que você, que todos nós temos. Então, o que resolve é justamente o Evangelho pregado, o Evangelho vivenciado, e não a prática ascética, ou seja, a prática de isolamento, de não estar no meio para que não se suje. Cuidado com esse tipo de coisa. Talvez na sua vida cristã, alguém chegou para você e disse assim: você não pode participar daquela festa de final de ano da empresa que você trabalha, porque lá tem bebida, lá tem carne sacrificada, tem carne a ídolos, tem isso, tem aquilo. Não participe, porque você vai se contaminar, você vai se sujar, você precisa se manter limpo, você precisa se manter são. Lembra? Eu tinha um pastor que dizia o seguinte: nem aquela garrafa de champanhe, que na verdade era cidra, você ganhou, não abra e joga fora. Quebra a garrafa para que nem as pessoas vejam a garrafa vazia no lixo, para que ela não chegue a pensar que você bebeu. Olha só a situação, entendeu? E isso não resolve nada do nosso problema. O nosso problema, o problema da humanidade, o meu problema, o seu problema, está dentro de nós. E somente um Evangelho que diz sobre a necessidade de uma conversão, de uma transformação, que somente o Evangelho pode fazer isso, só assim a gente pode mudar, né? Interessante um detalhe, Nelson, interessante, irmãos, não tente mudar, não tente mudar. Eu me assusto todas as vezes que alguém que fazia um monte de coisa começa a ir para a igreja e começa a usar uma gravata, começa a usar umas roupas de crente, tá? De repente, aquela calça, aquela camiseta mais surrada, né? aquela vida loucona que ele tinha, muda e começa a ser um homem que usa agora terno e gravata. E eu tenho visto que normalmente é só uma tentativa de uma transformação, e essa transformação é feita por ele mesmo, pela própria pessoa. Isso não funciona, irmãos. Isso não funciona. O que funciona é quando realmente nós entendemos o Evangelho. E quando entendemos o Evangelho, irmãos, eu fui orar, estava aqui à tarde, fui conversar com Deus. Não sei se você conversa com Deus. Você conversa com Deus? De vez em quando eu converso com Ele, eu bato um papo com Ele. Irmãos, eu vou conversar com Deus, eu chego para Deus e falo: Deus, o Senhor me conhece muito bem, o Senhor sabe que eu não presto, o Senhor sabe muito bem que os meus pensamentos, os meus desejos, eles estão desalinhados com o seu querer, com a sua santidade. Toda vez que eu vou conversar com Deus, e principalmente de quarta-feira, de domingo, onde eu tenho a responsabilidade de trazer a mensagem, e eu chego a dizer para Deus: Deus, ainda por cima, o Senhor me colocou uma tarefa que eu sou completamente incapaz de fazer. Sabe aquele negócio de você receber um negócio que você não tem a mínima ideia, você não consegue fazer? Você já estudou, você já fez tudo isso. Todas as vezes você chega diante daquele que te deu essa tarefa e diz: eu não consigo fazer, eu não sei fazer, eu só clamo por misericórdia, eu só clamo pela ação do Espírito Santo, não tem outra alternativa.
E isso é constante. E quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, nós vamos reconhecendo quem nós somos. E nesse reconhecimento, vai nos levando sempre a uma condição do tipo: Deus, é a sua misericórdia. Lembra do filho pródigo? Aprenda com o filho pródigo. Você lembra quando o filho pródigo vai chegando diante do pai? O que ele já tinha feito todo o esquema lá. Falou: eu vou pensar, deixa eu fazer o seguinte, peraí. Os trabalhadores, os jornaleiros, aqueles que trabalhavam de jornada, de um dia, têm comida, vivem melhor do que eu. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas chegar na casa do meu pai, eu vou ter que fazer o quê? Tenho que argumentar, eu tenho que dizer, eu tenho que dar alguma satisfação. E eu vou dizer o quê? O que eu vou dizer? Não, o que eu vou dizer? Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. Pronto, vou resolver a minha parada, vou resolver a minha questão. Vou chegar diante do meu pai e vou dizer: olha, pai, eu vou mostrar para o meu pai que eu estou arrependido, que eu pequei contra o céu e contra o próprio pai. Interessante, né? Essa é a atitude do camarada que realmente caiu em si, de um camarada realmente reconheceu que o buraco que ele entrou foi causado por ele mesmo. Que é uma das coisas que nós não temos visto na sociedade. Os buracos, as pessoas estão se afundando nos buracos e elas dizem que os buracos acontecem na vida dela por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa do governo, por causa do país, por causa do ônibus que quebra, por causa, eu cheguei atrasado, porque todos nós tentamos jogar a culpa em alguém, mas na verdade nós temos que assumir as nossas culpas, e é o que o rapaz faz. Eu estou errado, eu pequei contra o céu, pequei contra o meu pai. Quando ele chega diante do pai, o que ele diz? Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. O que o pai faz? É verdade, filho? Nossa. Mas você está arrependido mesmo? Você se arrependeu de tudo isso? Não. O que o pai faz? O que o pai faz? A parábola do filho pródigo. Manda fazer uma festa. Prepara a melhor roupa, põe uma sandália dele, traz um anel, mata o novilho, o novilho cevado, que aquele novilho está bom para ser morto, bom para comer, faz uma festa, porque esse rapaz estava morto e agora ele tornou a viver. Você sabe o que o pai está agindo ali? E a figura principal ali não é o filho pródigo. Eu sempre encontro naquele texto a figura principal como a do pai. O pai está fazendo aquilo, deixando bem claro: filho, eu sei que você fez tudo errado, mas a minha graça, a minha misericórdia, o meu amor por você, eu vou fazer uma festa, porque agora você está vivo. Os nossos argumentos diante de Deus, eles não resolvem. Não adianta você chegar diante de Deus e ficar se mostrando de arrependido o tempo todo. Deus, eu pequei por causa disso, porque pequei por causa daquilo, eu pequei porque o Senhor sabe, né, Deus? Deus, o Senhor sabe. E você às vezes acha que o seu argumento vai ser suficiente para Deus te perdoar. Mas Deus te perdoa não é por causa dos seus argumentos. Deus te perdoa por causa do sangue de Cristo. Quando você chega diante de Deus com o coração arrependido, pedindo perdão, você sabe o que Deus faz? Ele não está nem aí com o seu argumento. Porque Ele não vai perdoar você porque você soube argumentar, porque você soube dizer tudo o que você fez, porque você contou todos os seus pecados. Mas Ele te perdoa porque Ele perdoa você baseado e firmado no sangue do Filho dele. E por causa do sangue do Filho dele, Ele te perdoa. Mas às vezes a gente acha que nós temos condições de argumentar com Deus. E nós estamos errados. Não adianta eu chegar para Deus e falar: Deus, o Senhor sabe que eu não consigo. O
O Senhor sabe que eu não consigo porque, eu nasci assim, eu sou assim, tal e tal coisa. Eu tenho que simplesmente, Deus, eu sou pecador e não tem jeito. E crer que verdadeiramente Deus me perdoou, não porque eu disse para Ele, mas porque pelo sangue de Cristo Ele já me perdoou. É essa certeza que eu me aproximo diante de Deus. Eu me aproximo diante de Deus porque eu tenho a certeza do sangue de Cristo. Não me aproximo diante de Deus porque eu vou saber argumentar com Deus, porque eu vou saber enrolar Deus, porque Ele sabe muito bem que amanhã você vai cometer o mesmo pecado. Ele sabe muito bem que você tem uma tendência para pecar naquele tipo de pecado. Ele sabe muito bem que o seu problema é X. Afinal de contas, Ele sabe muito bem que você é um contaminado, que você é um doente, espiritualmente falando. Ou melhor, carnalmente falando, que você está contaminado com o pecado. E por mais que você lute, você não consegue. A única coisa que você faz, se você vencer, é confiar na graça dele e na misericórdia. Você já parou para pensar que todos aqueles que chegam diante de Deus e começam a fazer promessas que não vai fazer, ele não consegue? Porque o não fazer está baseado nele mesmo. Mas quando é baseado na graça revelada em Cristo Jesus, no sangue de Cristo, Deus entra em ação. E Deus faz com que, por meio do Espírito Santo, Ele age em nós e a gente consegue vencer as nossas dificuldades. Todas as vitórias que eu tenho contra o pecado, contra os desejos carnais que eu tenho, porque pecado é sempre desejo carnal, não é porque eu consegui tomar uma decisão de parar de beber ou parar de fumar ou coisa desse tipo, como alguém que tem, agora eu vou tomar a decisão de não fumar mais, não vou comprar mais cigarro, beleza, aí o cara não compra mais cigarro, passa um mês, passa 2 meses, ele consegue e deixa de fumar. Mas a questão da vida espiritual, da questão dos desejos carnais, não adianta você dizer assim, não, eu faço uma promessa, não vou fazer mais isso. Você só consegue vencer quando você entende que a graça que foi derramada em você por meio do sangue de Cristo e por o Espírito Santo estar em você, aí então ele começa a agir em você e começa a fazer você ser vitorioso. Por isso que as nossas vitórias não são nossas. Não são alcançadas por nós mesmos. Elas são alcançadas, são dadas para nós por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo que age em nós. Por isso que santidade não é eu que produzo. Não adianta você correr atrás de santidade. Eu fico assustado com gente que diz que eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo. Santidade é uma operação do Espírito Santo. Pastor, mas por que eu não consigo ser santo? Qual é o tempo devido que você tem dado para Deus? Qual é o tipo de relacionamento que você tem tido com Deus? Você tem compreendido essa graça? Você tem compreendido esse favor imerecido que Deus realizou na tua vida? Você tem compreendido essa ação do Espírito Santo em você? Ou você tem lutado para ser santo e querendo ser santo ao seu molde, do seu jeito? A palavra de Deus é muito clara nesses aspectos, irmãos. É que às vezes a gente se preocupa muito com outros detalhes. E somente esse Evangelho anunciado claramente, deixando muito bem claro para as pessoas, é que realmente vai poder mudar pessoas. Começando em nós. Começando em mim, começando em você, começando em cada um de nós. Uma das grandes tarefas da igreja é compreender este Evangelho e viver este Evangelho. Nós aceitamos sim os gays, nós aceitamos sim os homossexuais, nós aceitamos sim aqueles que fizeram isso, fizeram aquilo, mas o Evangelho diz que ele precisa se adaptar ou se deixar formar pelo Evangelho. Não é o Evangelho que precisa ser adaptado. Lembra que uns tempos atrás eu disse que o casamento gay logo ia ser realizado por igrejas evangélicas aqui no Brasil? Vai lá, fiquem tranquilos, irmãos. Isso é questão de tempo. Isso é uma questão de tempo. Já existem comunidades, como ele mesmo citou, não cita igrejas, cita comunidades. Isso já é uma das coisas
Isso surgiu lá nos anos 90 com a história de comunidade. Ah, eu sou da comunidade tal. Mas que igreja? Ah, não, a gente não fala igreja, a gente fala comunidade. Lembra disso, Cris? Lá nos anos 90, lá a gente morava lá em Americana ainda. Lá, comunidade, surgiu um negócio de comunidade. Esse termo comunidade não se aplica à igreja. Comunidade dá a ideia de um grupo de pessoas que se aceitam umas com as outras. E beleza, tudo bem. Nessas comunidades já existem relacionamentos homoafetivos, tá? Autorizado, tranquilamente aceito pela comunidade, sem problema nenhum. Não está oficial, não foi feito um casamento, mas não tem problema. Não é um relacionamento promíscuo. O camarada ou a camarada não faz ponto, não vende o corpo na esquina, porque aí é prostituição, e prostituição é pecado, tá? Então tudo bem, se ele tem lá um outro parceiro ou uma outra parceira e vivem casados ou juntos e vivem um relacionamento às vezes melhor do que uma mulher, então tudo bem, porque o importante é o amor. Isso é uma questão de tempo. Logo nós já veremos uma situação onde casamento foi feito na igreja tal aqui no Brasil, tá? Está sendo aceito. E o problema é justamente isso, quando o Evangelho passa a ser agradável, adaptado a essas condições, e não as pessoas serem transformadas por causa do Evangelho. Veja, abri aí, 2 Timóteo 3,16. Quantas vezes você já leu esse versículo? Eu já vou terminar, irmãos, nós já vamos orar. Nós vamos cantar mais uma vez. Mas eu gostaria de encerrar esse momento de reflexão, olhando para esses dois versículos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando Paulo escreve isso a Timóteo, e é interessante o conhecimento do apóstolo Paulo em relação aos seus filhos na fé, em relação aos seus que foram treinados por ele, foram ensinados por ele. Eu acho interessante Paulo conhecer tão bem a vida de Timóteo. E ele, nessas duas cartas, ele vai citar coisas muito pessoais ou particulares da vida de Timóteo. Todos nós sabemos que Timóteo era um jovem pastor, que havia sido designado pelo próprio apóstolo Paulo para cuidar da igreja em Éfeso. E ali, Paulo, ele cita, coisas do tipo o nome da avó, o nome da mãe, Ele cita, por exemplo, que Timóteo foi um menino que aprendeu desde pequenininho. Ai, pastor, a gente não pode falar de teologia para as crianças. A gente tem que contar historinhas que elas possam entender. Interessante isso. Interessante. Você vai para a escola, você aprende um monte de coisa na escola. A professora Heloísa, a professora a irmã Cida, a professora Cida está aqui com a gente. A gente ensina coisa para essas crianças, e as crianças olham e falam assim: não, onde que vai sair isso? E isso tem que ser ensinado, mas a parte doutrinária ou a parte teológica não. Você não pode tentar explicar sobre Trindade para sua criança, não pode, ela não tem cabeça para entender isso. Ela tem cabeça para entender um monte de coisa, mas menos as coisas principais, as partes fundamentais do Evangelho. Não deixe Satanás colocar isso no seu coração e dizer que as crianças não podem aprender Bíblia. Elas têm todas as condições de aprender Bíblia, tá? Tanto que isso é uma ordem, inclusive, lá no tempo dos judeus, lá no tempo de Israel, onde o pai ensinava dia após dia a palavra de Deus, era ensinada a lei de Deus.
E Paulo cita que Timóteo havia conhecido as Sagradas Escrituras desde pequenininho. Ou seja, era algo que estava na mente, no coração de Timóteo. Timóteo sabia muito bem, coisas a respeito do Antigo Testamento e, consequentemente, também do Evangelho. Quando Paulo escreve isto para Timóteo, ele está tentando colocar, e ele consegue isso, ele coloca na cabeça de Timóteo o seguinte: Timóteo, além de você tem que pregar a palavra, você tem que falar essa palavra, você tem que fazer isso o tempo todo, porque somente a Escritura ela pode fazer isso. E o mais interessante, irmãos, Paulo não está dizendo que essa Escritura, que é divinamente inspirada por Deus, que ela é apta para fazer tudo isso, não é para corrigir a pessoa que está lá fora, não é para repreender o camarada que está lá fora, mas é para corrigir, para repreender, fazer com que o camarada que está dentro da igreja, para que ele possa ser habilitado. Habilitado é se tornar hábil, alguém que sabe fazer, habilitado para toda boa obra. Ou seja, irmãos, é muito claro a intenção do Evangelho. Quando eu digo que lá fora, a única mensagem que eu tenho para dizer para alguém lá fora é o seguinte: você é um pecador, você precisa se arrepender e se entregar para Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o Salvador, é o Senhor, foi Ele que morreu numa cruz. Não adianta você tentar viver uma religião, não adianta você tentar praticar coisas para que você possa merecer o céu, porque você nunca vai merecer, nem nós merecemos. Essa é a mensagem que a igreja de Jesus tem para os não crentes. Tu é um pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa crer em Cristo como Senhor e Salvador. Você tem um grande problema diante de Deus, tu está morto. Ah, mas eu tenho Deus. Não tem, Deus está de costas para você. Quando Deus te colocou para fora do jardim do Éden, quando Deus colocou você para fora do paraíso, é justamente porque Deus não suporta nem o cheiro que está em você, porque tu cheira pecado. Deus não é agradável, você não é agradável diante de Deus. Você é como se fosse um mendigo, como alguém que está num estado de putrefação, ou seja, está apodrecendo. E Deus tampa o nariz. Essa situação, essa é a condição por causa do pecado, essa é a condição do ser humano, essa é a mensagem que nós temos para o mundo. Por isso que a mensagem para o mundo não é dizer para o mundo: Deus te ama. Não, Deus te ama, tanto que Cristo precisou morrer por você. Mas a mensagem para a igreja, a mensagem para mim e para você, é entender que a palavra de Deus, ela é suficientemente para nos transformar, para nos corrigir, para fazer com que nós sejamos aptos a praticar a boa obra. E a boa obra aqui não é entregar o prato de comida na madrugada, não é entregar uma cesta básica. Isso não é a boa obra que Paulo está mencionando aqui, porque se fosse assim, nós estaríamos perdendo de 1.000.000 para os espíritas, para instituições de caridade. Gente, a gente viu uma reportagem de motoqueiros, de um grupo de motoqueiros, onde tem médico, tem engenheiro, tem advogado, e que além dos passeios que eles fazem ações sociais onde eles levam cestas básicas para as pessoas que necessitam. Numa levada só, eles já ganham da gente que a gente vai no mês. Não é esse tipo de boa obra que Paulo está dizendo aqui, mas ser capacitado para realizar os ofícios ou a vontade de Deus. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, quando a palavra de Deus entra em nosso ser, e ela vai batendo em nós, permita que a palavra de Deus bata em você. Se você tem lido a palavra de Deus e não tem encontrado erros, alguém disse que eu abri a Bíblia e encontrei um monte de erros, e todos os erros que eu encontrei estavam em mim mesmo.
Isso que é a certeza de que realmente a leitura está sendo feita. Porque quando nós lemos a Bíblia para procurar questões, para procurar erros nela, nós não estamos lendo a Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro que foi escrito, simplesmente foi escrito, mas é a inspiração do próprio Deus. E quando nós a lemos como algo que veio de Deus para nós vamos sendo corrigidos, repreendidos, nós apanhamos. E apanhar da palavra de Deus, ou seja, apanhar de Deus, é a melhor coisa que eu e você nós podemos experimentar. Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus. Ela é útil para quê? Para ensinar. Uma das coisas que nós temos visto muitas vezes é o ensino de muitas coisas. Conheço inúmeros pastores que, ao invés de se aprofundar em teologia, ao invés de se aprofundar em um curso de pregação, em aprender mais e mais a respeito do texto, da palavra de Deus, aprender grego, aprender hebraico, aprender inglês, porque os melhores livros ainda estão em inglês, ele vai fazer um curso de psicanálise, ele vai fazer um curso de psicologia, ele vai fazer um curso de filosofia. Para quê? Se a principal função pastoral é ensinar, é dizer, ó, a Bíblia diz isso. A Bíblia é assim, assado. E só isso, e apenas isso, é que nós temos que fazer. O que Paulo diz para Timóteo, a Bíblia é suficientemente para o ensino do crente. O que eu e você nós precisamos aprender, nós encontramos na palavra de Deus, como crentes. Se você quer fazer um curso de química, como o Gustavo faz, você vai ter que frequentar uma faculdade onde ensina química. Se você quiser aprender psicologia, você vai ter que frequentar uma faculdade onde ensina, lá em Montes Claros, se quiser, né, Lilian? Psicologia. Mas se você quiser conhecer a Deus e saber mais de Deus, você precisa ler, ser aprendido pela Bíblia, ensinado pela Bíblia. Porque a Bíblia é suficiente para isso. Então, irmãos, a igreja de Jesus, ela tem uma tarefa muito grande que nós podemos dividir em duas partes, essa tarefa. Primeira parte é evangelizar o mundo. E Jesus nunca disse que a evangelização do mundo ia ser fácil. Em nenhum momento Jesus disse que a evangelização do mundo aconteceria de um modo natural. Em nenhum momento disse que a evangelização do mundo aconteceria sem grandes perdas, sem grandes esforços. Bastava você ir lá fora e as pessoas iam se converter. Não, a evangelização do mundo é uma tarefa árdua, é uma tarefa complicada, é uma tarefa porque além de você ter que falar de Cristo, as pessoas estão olhando para você, estão olhando para o seu comportamento, olhando para a sua vida. E não é fácil. Eu admito que não é fácil viver tudo isso. E a outra tarefa, ou na mesma tarefa, é aprender cada vez mais a respeito do Senhor. E somente pelo ensino da Bíblia, da palavra de Deus, é que nós vamos conhecer a Deus, vamos nos corrigir, né? vamos ser repreendidos, vamos nos ajeitando dentro do molde estabelecido pelo próprio Deus. Nós não temos a tarefa de mudar o mundo, nós não temos a tarefa de aceitar o mundo, de se acomodar ao mundo. Nós temos a tarefa de anunciar ao mundo que o mundo está perdido. E a outra tarefa é estar aprendendo e aprendendo cada vez mais do nosso Deus. Que Deus nos ajude a viver assim. Amém? Vamos mandar?
colocar em pé. Vamos estar cantando calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo que só por ele eu pude viver. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levantando sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Irmãos, podem se assentar. Vamos passar nos momentos de pedido de oração. Ainda são 10, 12 para as 9, e nós temos algum tempo. Se você tem algum pedido de oração, que você possa levantar a sua mão e fazer.